Olá, tudo bem? Você sabe o que é um planejamento orçamentário? Vamos pensar nas palavras separadamente. Planejamento significa planejar, ou seja, definir objetivos de maneira antecipada, certo? Orçamentário vem da palavra orçamento, que significa calcular o valor das despesas e dos gastos. Assim, o planejamento orçamentário diz respeito ao ato de planejar os faturamentos, as despesas e os investimentos de uma empresa. Para que uma empresa possa ter acesso às informações e aos movimentos financeiros, é necessário executar um bom planejamento, que funcionará como uma ferramenta de controle. Dessa forma, será possível verificar informações financeiras da organização de maneira estruturada. Um planejamento orçamentário, normalmente, é feito para o prazo de 1 até 3 anos, com o objetivo de avaliar os futuros investimentos e calcular qual será o montante financeiro necessário para a empresa operar nos próximos anos com tranquilidade. Uma coisa muito importante para a empresa é sempre pensar no controle financeiro. Isso mesmo, independente do ramo de atuação, as empresas precisam controlar os gastos e planejar as finanças. Com a gente é muito parecido. Já imaginou sair gastando tudo o que ganhamos sem planejar os gastos do mês? Ou ainda, não economizar o que for possível para fazer aquela compra tão esperada? Seria uma atitude que nos traria prejuízos, certamente. Se para a nossa vida pessoal, a falta de planejamento pode trazer danos, imagina como é arriscado para uma empresa não ter um planejamento bem elaborado. É só por meio do planejamento orçamentário que o gestor financeiro de uma empresa consegue ter uma visão ampla e integrada do contexto financeiro. Agora que já sabemos a importância de um planejamento orçamentário, anota aí algumas dicas que podem auxiliar um gestor. A primeira delas é realizar reuniões para definir o orçamento. A definição do planejamento orçamentário é imprescindível para a saúde financeira da organização. Para que o planejamento seja bem executado, deve contar com a participação dos funcionários de todos os departamentos. Assim, cada um poderá contribuir. Vale lembrar que imprevistos podem acontecer, por isso toda atenção deve ser dada no momento de planejar. Além disso, definir o orçamento não é tarefa rápida. Muitas vezes são necessários alguns meses para chegar a um planejamento adequado. A segunda dica é a seguinte: estabelecer uma data limite para finalizar o planejamento orçamentário. Defina uma data final para que o planejamento esteja pronto. Fazer um cronograma pode ajudar muito em todo o processo. Assim, cada etapa já estará pré-estabelecida. A terceira dica nos ensina que é essencial considerar os dados dos anos anteriores da empresa. Perceba que conhecer a organização é super importante para o sucesso do planejamento. Por isso, devemos utilizar informações registradas pela própria empresa a fim de comparar métricas e buscar ir sempre além nos resultados. A quarta e última dica ressalta a importância de definir métricas e monitorar resultados. Mesmo que seja elaborado o planejamento financeiro para um ano inteiro, é importante monitorar as ações financeiras todos os meses. Isso porque, muitas vezes, existe a necessidade de adequar algumas ações. Além disso, é importante manter o controle orçamentário sempre, observando se não houve qualquer prejuízo inesperado na empresa. A observação é muito importante para o planejamento orçamentário, pois é por meio dela que o gestor financeiro poderá identificar oportunidades de corte de gastos e alterar as diretrizes dos recursos financeiros, permitindo que a empresa utilize da melhor forma possível os seus recursos financeiros. Vamos pensar em um exemplo de como fazer um planejamento orçamentário. Vamos supor que uma empresa de calçados tem uma receita bruta de R$ 1.800.000. A receita bruta corresponde ao número de unidades vendidas multiplicado pelo valor do produto. Desse valor, devemos descontar 15% dos impostos, 20% de custos variáveis e R$ 500.000 de despesas fixas. Assim, a empresa apresenta ao final um montante de R$ 670.000. Podemos, a partir dos dados fornecidos, fazer as projeções para analisar o novo resultado da empresa, contando com um aumento de 20% nas vendas. Nesse caso, teríamos um novo valor de receita bruta de R$ 2.600.000. Com os descontos aplicados, chegaríamos ao resultado de R$ 904.000. A partir do exemplo, vemos que com o aumento de 20% das vendas, aumentamos em 34,92% o resultado da empresa.
Devemos lembrar, no entanto, que quando aumentamos as vendas, também ampliamos os gastos variáveis, que correspondem à matéria-prima, insumos e embalagens, por exemplo. Por isso, os gastos variáveis também devem acompanhar o aumento em 20%. E aí, você gostou de saber mais sobre o planejamento orçamentário? Espero que sim!